1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estar falando sobre as fases, algumas verdades que nós enfrentamos como servos de Deus, as fases da nossa carreira espiritual e a forma como o Senhor, com tanto amor e cuidado, Ele busca nos resgatar, nos trazer de volta para servi-lo em todo o tempo. A história de Elias, irmãos, essa história do capítulo 19, é uma daquelas narrativas fascinantes da Bíblia. Elias era um homem com muita intimidade com Deus, um homem usado de maneira tremenda e extraordinária, um homem que tem uma autoridade tão extraordinária que ele faz um pedido sobre a palavra dele, que não caísse um orvalho, que não houvesse chuva. E Deus, ele ouve e atende o pedido de Elias. Não choveu, não caiu um orvalho durante 3 anos, a terra completamente seca. Pois Elias era esse homem extraordinário, que devido às perseguições, ele habitava em cavernas. Por um período habitou em cavernas. E enquanto estava na caverna, o Senhor o alimentou através de corvos que traziam a ele carnes frescas para comerem. Elias foi esse camarada que, quando acabou a provisão daquela caverna, Deus leva ele para uma cidade de Sarepta, e lá ele usa uma menina, uma mulher, uma senhora, para alimentá-lo. Uma senhora pobre, para dar a ele alimento. E ele está ali, enquanto ele esteve, não faltou alimento. O Senhor abençoou aquela casa, prosperou aquela família. Chegou então o tempo dele desafiar o rei, que havia se corrompido, e novamente o profeta, ele aparece de novo no cenário, e agora desafiando não apenas o rei, mas toda a nação a se voltar totalmente para Deus. No capítulo 18, Elias, ele faz o povo chegar para junto dele, e ele desafia aquele povo a não ficarem titubeando entre 2 pensamentos, a não ficarem uma hora pendendo para Deus de Israel, outra para Baal. Então ele desafia aquele povo: se Deus é Deus, serviu, mas se Baal é Deus, servia a ele. Vocês não podem ficar titubeando na corda bamba, espiritualmente na corda bamba. E ele então desafia os profetas de Baal. E quando a gente lê esse texto, parece que era apenas os profetas de Baal, os 450 profetas, mas havia outros 400 de Azera, 850 profetas ruins, pessoas que eram adeptos a uma falsa religião, a um falso Deus, a um falso culto. E Elias, ele desafia aqueles homens a orar, e o Deus verdadeiro que respondesse com fogo. Então toda a nação passaria a adorar aquele Deus. Ele proclama: vão todos para o monte, lá ergue altares e oferecem sacrifícios, mas não podiam acender fogo. Eles teriam que orar, e o Deus verdadeiro, esse Deus, responderia com fogo. E diz a Bíblia que ele assim o fez. Os profetas de Baal foram lá, ergueram o altar e colocaram o sacrifício. 450 homens, numa batalha, essa é a chamada batalha dos deuses, E eles estão lá em volta daquele altar, e dançando, e orando, se mutilando, clamando, e nada aconteceu. Elias, já cansado daquela palhaçada, ele agora começa a desafiar eles a gritarem mais alto, porque talvez o Deus deles estivesse viajando, ou estivesse dormindo, ou ocupado com outros a fazerem. E aqueles homens, então, eles clamavam mais alto ainda, agora a ponto de se mutilarem. E por fim a hora chegou e nada aconteceu. Elias então, ele começa reparando o altar. Ele repara aquele altar que estava destruído. Ele coloca lenha nova no altar. Ele coloca o animal para o sacrifício. E o que estava faltando em Israel? Israel não tinha água, havia muita seca, os animais já não tinham grama verde para comer, pouquíssima água havia em Israel.
Elias então ele faz um pedido inusitado para aquele povo, que eles jogassem sobre aquele altar a água. Eu acredito que ele ofereceu o que havia de mais valioso naquele período. O que eles mais precisavam era de água. A água tinha a ver com a prosperidade. Por isso que por isso que o Senhor vai dizer na sua palavra que quando há um avivamento, depois do avivamento o Senhor derrama a chuva serôdia e a temporã ao seu tempo. As duas são fundamentais, porque se há chuva, porque se há água, tem prosperidade, tem fruto da terra. E Elias então, ele oferece água, ele joga água sobre o altar. Era tanta água que em volta do altar ficou um solo encharcado. E agora então ele começa a orar. E diz a Bíblia que Deus interrompe a sua oração com o fogo que desceu do céu. E consumiu mais do que o animal, mas consumiu o altar e a água que estava em volta daquele altar. Tudo foi consumido pelo fogo. Agora Elias, cheio de autoridade, afinal de contas Deus havia respondido. Elias, cheio de coragem, ele pega e leva aqueles profetas falsos até um riacho e sacrifica aqueles homens. Ele mata os 850 profetas. Houve então ali um mover diferente. Elias, cheio de autoridade agora, ele manda avisar o rei que ia chover, e a chuva volta a cair. Elias está feliz e alegre, porém Acabe volta para a sua casa, e lá em sua casa ele vai falar com a sua mulher Jezabel o que havia acontecido. Aquela mulher Jezabel, ela era uma sacerdotisa, de Baal, e ela então, irada com aquela notícia, irada com o que havia acontecido, ela manda um recado para Elias, que no dia seguinte, naquela mesma hora, ele estaria morto. Elias então, ele ouve aquela notícia, e ele fica abatido. O que nós vamos estar falando hoje é sobre o capítulo 19. As ameaças que vieram ao encontro daquele homem e o abateu. Primeiro tópico: os desgastes emocionais e físicos podem abalar a nossa fé. Uma pessoa desgastada emocionalmente, uma pessoa que enfrentou um grande desafio no dia anterior, no outro ela pode estar simplesmente com a sua fé esmorecida. Elias foi esse campeão num dia, no outro ele estava fugindo, um fugitivo. Elias, ele enfrentou esses dois estágios. Em um, ele era o camarada audacioso e extremamente corajoso. No outro, ele parecia um covarde, tímido, fugitivo. Era assim que Elias estava se sentindo naquele momento. Ele estava esgotado fisicamente. E o esgotamento físico leva também a gente a ter um esgotamento emocional. Nós, como líderes, precisamos tomar cuidado depois de uma grande vitória. Porque uma grande vitória a gente fica na comemoração da vitória e abaixamos a guarda. Falei outras vezes aqui, nós temos que tomar cuidado com a ressaca de uma grande vitória. Porque nesse momento, irmãos, que a gente está ainda festejando, comemorando, que o inimigo vem para tentar roubar da gente a alegria daquela vitória. Os embates espirituais esgotaram esse profeta fascinante. Nós temos que entender que nós não somos super-homens. Você não é uma heroína como a Mulher Maravilha. Você não tem superpoderes. Você é uma pessoa de carne e osso. Todos nós estamos sujeitos a um esgotamento físico e emocional. E esse momento é perigoso, porque a nossa fé ela pode ficar abalada. E nós precisamos preservar a nossa fé. Devemos guardar a nossa confiança no Senhor. Devemos nos fortalecer ainda mais nele. Elias não suportou aqueles desgastes.
É por isso que nós vamos aprender do versículo 1 ao versículo 4 que ele, consumido pelo desgaste, o Senhor vem ao encontro dele e o alimenta. Não deu uma palavra, apenas: Elias, levanta e come. Ele estava acabado, ele estava destruído emocionalmente. Então não adiantava agora uma crítica, não adiantava apontar o dedo. Nós precisamos tomar cuidado como homens de Deus, como mulheres de Deus, como líderes que somos, a não ficar apontando o dedo para ninguém, porque às vezes, irmãos, a gente não conhece, nós não sabemos o que levou essa pessoa a esse esgotamento. Talvez foi uma vitória, uma alegria, sabe, uma grande conquista, fez com que ela baixasse a guarda, ou o desgaste emocional. Quantas vezes nós viemos para a igreja? Aqui é uma bênção, estamos adorando, estamos exaltando, uma festa linda. No dia seguinte, irmão, parecemos arroz de terceira, todo quebradinho, parecemos canjiquinha, todo quebrado, moído, sabe, levantado da cama, parece que temos 90 anos. Parece que viramos, sabe, igual falei agora, recente, descarregamos um caminhão de cimento, estamos acabados. Pois é, nós não levantamos peso, mas o desgaste emocional, ele nos acaba. Nós somos homens sujeitos a nos enfraquecermos. Precisamos tomar cuidado. Aqui há algo importante aqui para recuperar a energia: a alimentação e o descanso. O anjo do Senhor apareceu para aquele homem. Ele, sem fazer nenhuma crítica, ele o alimentou e deixou ele dormir de novo. Segundo, Deus sempre virá ao nosso encontro. Sempre, irmãos. Ele nunca vai deixar a gente desamparado. Para o profeta, Deus enviou um anjo. Para esse homem forte, que uma história fascinante, Deus enviou um anjo para suprir as suas necessidades. Para nós também, Deus sempre envia um anjo. E às vezes esse anjo, irmãos, são médicos que nos receitam um remédio adequado. Às vezes esse anjo são pessoas que ligam para a gente e dá uma palavra, sabe? Uma palavra que parece que nos levanta a moral. Às vezes anjos aparecem em nossa casa, sabe? Para fazer uma visita e orar pela gente. São como anjos que são enviados para recuperar a nossa energia, para recuperar a nossa força. Pessoas que são fundamentais para nos auxiliar na caminhada espiritual. Tem pessoas esperando Deus se materializar e vir, sabe, cercado de esplendor, para dar a ele uma palavra. Só que Deus envia pessoas que são como anjos que nos ajudam nos momentos dos nossos desgastes físicos e emocionais. Às vezes uma pessoa que não te liga há tanto tempo, ela manda uma mensagem para você. Ela manda, sabe, ela faz uma ligação para você. Eu estava orando por você e eu decidi ligar para ti hoje. Eu quero dizer que o seu dia vai ser uma bênção. A gente às vezes pega uma mensagem e não dá muito valor a essa mensagem. Mas Deus sempre envia socorro. Ele sempre vem ao nosso encontro. Terceiro ponto que nós aprendemos nessa história fascinante de Elias é que quando o desânimo chega, a caverna vai sempre parecer um lugar confortável. Quando estamos abatidos espiritualmente, a caverna sempre parece um local confortável. Sabe o que é isso? É o chamado de ostracismo. A pessoa se prende dentro do mundo dela e ela fala assim: eu não vou para a igreja não, eu não quero ir para a célula não, eu já estou cansado, hoje eu não quero receber ninguém. E o pior é que o dia seguinte é pior ainda. E ela vai se isolando da comunhão, ela vai se isolando da convivência com os irmãos. Tudo o diabo quer, mais deseja isso. Eu acredito, irmãos, que essa pandemia tem nos ensinado algo extraordinário. O inimigo já percebeu que o isolamento é bom. O que ele está tentando fazer conosco? Nos isolar completamente. E hoje existe governos no Brasil, governos
Porque infelizmente foi dado aos governadores dos estados essa autonomia. Existem governos que estão agora tentando acabar com a festa de fim de ano. Vai fazer a festa, faça sozinho, ninguém com vocês. Eu não quero ninguém visitando ninguém. Estão tentando mandar na nossa casa, porque o diabo sabe que você sozinho, você não tem força. Você sozinho, você vai acabar ficando doente, vai acabar entrando em depressão. A caverna vai parecer muito confortável e depois você não vai sentir mais prazer de estar em comunhão com ninguém. Teve pessoas que por medo da pandemia pararam de estar junto com os irmãos. A pandemia deu ela estancou por um período e essas pessoas permaneceram isoladas. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Existem coisas que podemos fazer. O que você pode fazer, faz. Álcool em gel, evite o distanciamento, evite aglomerações, quando possível. Coloque sempre a máscara. São coisas que você pode fazer. Agora, irmãos, não perca a comunhão com ninguém. Não se tranque no seu próprio mundinho. Não fique isolado completamente das coisas, porque Elias, a primeira coisa que ele fez: olha, meu servo, você vai ficar aqui. Eu não quero ninguém agora comigo, eu vou ficar sozinho. O isolamento, irmãos, parece algo muito confortável quando estamos desgastados emocionalmente. Você se prende na caverna, e Elias, ele chegou a esse momento, quando você lê o versículo 8 e o versículo 9, levantou, comeu com a força daquela caminhada. Ele caminhou 40 dias. 40 dias ele caminhou, e quando ele chega no monte, ele entra de novo na caverna. De novo ele se esconde, de novo ele se isola. E aquilo não era bom. Um momento sozinho com Deus é maravilhoso. Nós aqui praticamos o TSD. Ter um tempo sozinho com Deus, ele é renovador. Um tempo sozinho com Deus é maravilhoso. Quando, porém, o isolamento, nós preferimos ele como fuga, ele pode ser devastador. Tem pessoas que usam o isolamento não para se aproximar de Deus, para ter uma intimidade mais profunda com Deus, mas eles procuram isolamento como fuga. Eu não quero mais ter contato com ninguém. É tão perigoso isso, que lá em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9, eu queria que você atentasse para isso. Você, se possível, vai para a tua Bíblia comigo. Eclesiastes, capítulo 4. O perigo do isolamento, irmãos. De fugirmos, de preferirmos as cavernas, de não querer ter contato com ninguém. Aí a Bíblia vai dar uma advertência para a gente. Vai dizer: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A Bíblia nos orienta a fugirmos do isolamento. Ela vai mostrar para a gente que é importante estarmos em comunhão. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente fica fascinado, irmãos, com o que aconteceu naquele lugar. A cidade de Jerusalém, nas cercanias de Jerusalém, havia algo extraordinário. 2 pregações, 8.000 pessoas sendo agregadas ao Evangelho. Mas a maior pregação não foi feita por Paulo, não foi feita por Pedro, não foi feita por nenhum dos apóstolos. A maior pregação foi a comunhão dos discípulos, porque a comunhão atraía as pessoas. A comunhão tem o poder de agregar. E por causa da comunhão, o Evangelho tomou proporções, irmãos, extraordinárias. Até no meio da perseguição, enquanto eles caminhavam anunciando Jesus. Havia alegria onde quer que eles estavam indo. Irmãos, a comunhão, ela é poderosa. E o diabo, sabendo que a comunhão é poderosa, ele está tentando te isolar, porque uma pessoa isolada, ela é presa fácil. Então, cuidado com as suas emoções, cuide bem dela.
fuja, sabe, desses desgastes. Quando eles chegarem, sabe, corra, busque a Deus, sabe, busque socorro, recorra somente a Deus. Deus sempre virá ao nosso socorro. A caverna parece um local confortável quando o desânimo chega. Por fim, versículo 10. Respondeu Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus de Israel. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os profetas, e a espada só eu fiquei, e agora estão tentando me matar também. O que aprendemos nesse texto é que Elias perdeu a perspectiva da realidade. Uma pessoa abatida emocionalmente e espiritualmente, ela perde a noção do real. Ela começa a se achar o último biscoito do pacote. Ela se acha mais poderosa e melhor do que ninguém. Não tem ninguém comigo, só eu oro nessa igreja, tudo está nos meus ombros. Se não for eu, a coisa não funciona. Se eu não estiver lá, nada acontece. A igreja toda de pé porque eu estou ofertando. Você está entendendo? As pessoas que começam a citar tais palavras, elas estão passando por conflitos espirituais severos. Elas não estão bem. Elas certamente já foram abatidas. E agora elas estão tendo uma visão distorcida da realidade. Começa a se achar como a coluna. Não, eu sou a coluna. Se me destruir, destrói tudo. Irmão, você não é. A coluna é Jesus. Amém? Ele é a pedra angular. Se eu sair, outro se levanta. Deus não vai deixar a obra dele perecer. 2000 anos de evangelho pregado. Os apóstolos, que são as colunas, deu início a esse grande edifício. Eles foram abatidos. Na medida que um era abatido, Deus levantava outro. E o evangelho não parou, ele continuou. Com pessoas famosas, com pessoas anônimas. Mas o evangelho está de pé para a glória de Deus. As portas do inferno, elas não podem abalar a igreja do Senhor Jesus. Nós não somos o último biscoito do pacote. Agora, o que eu acho interessante nesse texto é que Deus veio até aquele homem para dizer: você não está sozinho. Tem mais pessoas com você, como você. Existem mais pessoas que também não se dobraram a Baal. Deus, ele dá a Elias a oportunidade de de uma palavra de ânimo, de voltar a ter ânimo, de voltar a ter alegria. Olha que interessante, versículo de número 20 de Mateus 12, vai dizer que Deus ou Jesus não veio para quebrar o caniço esmagado. Ele não veio apagar o pavio que fumega. Quando nós estamos vivendo nesse momento, irmãos, ele vem para nos levantar, para nos recuperar, para resgatar o campeão que existe dentro da gente. Lembra, no começo, Elias estava tremendamente abatido. Agora Deus está levantando um campeão, dizendo: olha, você não está só. A tua visão está distorcida. Você acha o último pacote de biscoito. Eu quero dizer algo para você: ainda há 7.000 que não se dobraram. Ainda há pessoas que oram. Ainda há pessoas que ofertam. Ainda há pessoas que clamam. E eu creio que não estou sozinho. Tem pessoas assim comigo aqui também. Oh, aleluia. Nós não estamos só, irmãos. Só eu para tudo. Não, você não está sozinho. O Senhor está sempre conosco. Você pode dizer glória a Deus. Versículo 11. Disse Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, porque Ele vai passar. E é interessante, irmãos. Eu ouvi isso e eu achei magnífico. Os feitos supridores são como sussurro, uma voz calma e suave. Os feitos consumidores, sabe? Os grandes eventos, eles consomem a nossa energia. Mas os feitos supridores, eles são como uma voz suave, calma, tranquila. Lembra? Nesse texto havia barulho, terremoto, havia, tempestade.
Havia muita coisa acontecendo, mas nada. Deus não estava naquelas coisas. Deus não estava no terremoto, Deus não estava na saraiva de fogo, Deus não estava naqueles ventos fortes, nas pedras sendo rachadas. Mas quando veio um sussurro, aqui a Bíblia fala que é um cício, quando veio uma voz, sabe, tranquila, quando houve a tranquilidade, então o profeta conseguiu ver Deus e ouvir Deus. Às vezes tudo que nós precisamos é disso, irmão, de uma voz tranquila. Momento tranquilo, só você e Deus. Por isso que é importante os cultos de orações. Parece que é ruim, né? Poxa, gostaria tanto que a igreja estivesse lotada nos cultos de orações. Mas já percebeu? Você vem a ver no culto de oração, só tem 30 pessoas. Pelo tamanho da igreja, podia ter muito mais, não é verdade? Tem 30 pessoas, tem 20 pessoas. E você está ali naquele culto de oração, e de repente você se levanta, você termina aquele culto, e o seu ânimo está renovado, você está refeito, você está fortalecido, revigorado. Pois é, irmãos, aqui nós aprendemos que o Senhor, Ele vai estar sempre conosco, nos ajudando nos momentos difíceis. Às vezes nós não vimos Deus, mas Deus estará sempre ali para nos dar o suporte. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E então veio a voz do Senhor que dizia: o que fazes aqui, Elias? Mais uma vez Elias demonstra a sua fraqueza, o seu cansaço, a sua perda da realidade. Mas é interessante, eu quero finalizar esse texto no versículo de número 15. Disse-lhe o Senhor: volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e quando lá chegares, uns de Azael, rei da Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em seu lugar. O nosso ministério, ele não pode terminar enquanto nós não deixarmos alguém para nos substituir. Você não pode morrer sem deixar discípulo, porque são os nossos discípulos que vão falar a nosso respeito, vão falar acerca do seu Deus, que vão dar sequência ao teu legado. São essas pessoas que a gente evangeliza, que a gente ganha para o evangelho, que a gente passa a ensinar o caminho do Senhor, passa a ensinar a viver a palavra do Senhor. São essas pessoas que nos dão trabalho, porque tem gente, irmãos, que é moleza, mamão com açúcar. Talvez o seu discípulo seja como Eliseu, vai ser fiel do teu lado, até no momento que você quiser ficar sozinho, porque houve um momento desse em que Elias novamente sentiu o desejo de estar sozinho. E agora Eliseu fala assim: eu não vou ficar, tão certo como vive o Senhor, eu vou continuar do teu lado. Até que Elias fala assim: então você pede o que você quer que eu vou te dar. Eu quero porção dobrada. Aí então não tinha para onde fugir. Mas existem também servos que são como Geazi. Eliseu não conseguiu um servo à sua altura, ele conseguiu um Geazi. Agora a grande questão é: o que faremos quando os nossos Geazis cometerem erros? Quando os nossos Geazis vacilarem? Aqui vai uma palavra para você, líder. Quando o seu líder em treinamento fizer besteira, com uma pessoa que você está discipulando cometer falhas e erros, o que você vai fazer com ela? Pedro era discípulo de Jesus, e Jesus vai nos dar um ensinamento maravilhoso quando esse momento chegar. Quando as pessoas que você investiu tempo, energia, às vezes dinheiro, não estiver produzindo o que deveria produzir, o que fazer? Amaldiçoar como Eliseu fez com Geazi? Ou fazer como Jesus o fez? Jesus é o melhor exemplo de como resgatar um campeão. Pedro havia negado Jesus, parece que não entendeu muito bem as palavras de Jesus. Pedro voltou a pescar,
peixe quando Jesus havia chamado ele para pescar homens. Jesus tinha morrido, irmãos, tinha poucos dias só, 3 diazinhos longe de Pedro, e Pedro já tinha voltado à prática antiga. Pedro perdeu a noção da realidade. Pedro agora estava novamente no mar tentando pescar. E diz a palavra de Deus que Jesus vai ao encontro de Pedro e resgata Pedro, perguntando: Pedro, você me ama? Por 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor disse: então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. O seu ministério não acaba enquanto você não levantar um sucessor. Você não pode achar que o cristianismo que você vive é só para você. Essas pessoas que vacilam hoje, elas precisam ser cuidadas, como Pedro foi. Porque Pedro, irmãos, depois do Espírito Santo, aí está aí um segredo, né? Começa a orar para Deus encher ela do Espírito. Porque Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, Pedro foi um dos maiores pregadores da igreja de Jerusalém. Uma só pregação, 3.000 homens. Sabe o que significa isso? Aproximadamente 15.000 pessoas se converteram naquele lugar. Porque só se contavam homens, fora mulheres e crianças. O número de mulheres e crianças é muito maior. Se havia 3.000 homens, certamente havia cerca de 12.000 mulheres. Entre mulheres e crianças. Pois é, eles se converteram ao Senhor por causa da pregação de um homem que já havia abandonado tudo, desistido de tudo, mas foi resgatado por Deus. Então, não desanime. Tem pessoas que precisam de você. Para Elias a palavra foi: vai lá e unge um rei em Israel, unge um rei na Síria e unja um profeta no seu lugar. Sabe o que Elias fez? Encurtou a conversa. Ele não foi na Síria e nem foi em Israel. Ele foi lá e ungiu um profeta. Quem ungiu o rei na Síria e quem ungiu o rei em Israel foi Eliseu, o seu sucessor. Sabe o que você nos ensina isso? Aquilo que você não vai fazer, quem você está cuidando hoje vai fazer no teu lugar. O seu líder em treinamento vai a lugares muito mais longe do que você foi. Os nossos líderes de célula farão coisas muito mais extraordinárias do que o pastor deles estão fazendo. Ganharão multidões para Cristo. Pregarão em países, recebe isso em nome de Jesus, em países que eu nunca viajei. Meu passaporte pode continuar branquinho, de vocês terão carimbos em vários países, levando a poderosa palavra de Deus. Sabe o que significa isso? Você vai mais longe do que eu. Prepara o seu sucessor para ir mais longe que você. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela tua vida.